atividades que nos deixam sedentários, que alguns passam o dia inteiro sentados, outros numa atividade muito estressante, mas a atividade física colabora para que o teu nível de estresse diminua. Assim também vamos pensar com relação à saúde do nosso espírito. Como que anda a sua saúde espiritual? É importante a gente perceber, irmãos, que a saúde do corpo é tão importante quanto a saúde da alma. Tem uns que conseguem, não sei como, não cuidar nem de uma e nem de outra. Ou tem alguns que cuidam só da saúde do corpo, mas nunca parou para pensar no que a palavra de Deus ensina sobre a saúde da alma, sobre o exercício físico para o corpo e sobre o exercício espiritual. Convido você a abrir as Escrituras na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Saúdo também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a tua vida, que a palavra de Deus venha falar ao seu coração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Eu vou ler todo o capítulo, mas a nossa meditação será em especial em 2 versículos. Assim diz a palavra do nosso Deus, 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o que te foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor concedida a nosso irmão apóstolo Paulo, ele trouxe essa palavra para Timóteo, mas também a palavra de Deus para nós, trazendo orientação sobre algo que poucas pessoas pararam para pensar. Olha aí no verso 7, o finzinho do verso 7.
Exercita-te pessoalmente na piedade. O que é piedade? Piedade nós poderíamos traduzir por devoção, respeito para com o sagrado, mas sempre associado a uma atitude. Alguém que é piedoso é alguém que teme a Deus e procura obedecer esse Deus, fazer aquilo que Ele manda. E o apóstolo começa a explicar para Timóteo esse aspecto tão importante da vida espiritual. No verso seguinte, ele fala: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Vamos fazer um parênteses aqui muito importante. Eu já vi alguns pregadores e até irmãos da igreja dizendo: olha, não, o exercício físico não presta para nada, o importante é ter vida de oração. Aqui ele não está falando que não presta para nada, aqui ele está falando que para pouco é proveitoso comparado ao exercício espiritual. Você não pode pegar o texto fora do seu contexto. Quando ele fala que para pouco é proveitoso, é porque ele mostra: olha, o exercício físico é para essa vida, é para essa terra, é para esse corpo. O exercício espiritual é para essa vida, para essa terra, para esse corpo e para a eternidade. Então, comparativamente em termos de tempo, não há um abismo enorme. Mas nós devemos sim, já foi ensinado aqui na igreja, que devemos cuidar da saúde do nosso corpo. Já foi ensinado também que devemos cuidar da saúde da nossa alma, quando falamos a respeito de prosperidade, a prosperidade que vem de Deus, a prosperidade bíblica. Então, nesta noite, juntando várias pregações que já foram ministradas aqui na igreja, nós queremos falar sobre o exercício espiritual, ou academia da alma. Você já parou para pensar que você pode praticar também a piedade, ou exercitar a tua devoção? Evidente que aí tem alguns paradigmas errados. Qual deles? Ah, pastor, mas aí vira um ritual. Se eu pegar e, por exemplo, for orar todo dia às 6 da manhã, e todo dia às 7 eu estiver lendo a Bíblia, isso fica um ritual vazio, pastor. Será? O que faz ficar vazio, o que faz ficar frio, não é o ritual em si mesmo, é a tua atitude. É a atitude que você tem naquele ritual. Vamos dar um exemplo prático. Às vezes o médico fala para você fazer determinado exercício, a fisioterapeuta, e você faz relaxadamente aquele exercício. Qual a chance de você melhorar? Pelo contrário, a chance de você prejudicar é maior ainda. Ela falou para você fazer de uma forma e você fez de outra forma. Ou em outras palavras, relaxadamente. A palavra de Deus nos diz: ai daquele, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que quer prestar ao Senhor, entregar ao Senhor o resto e não o melhor. Então vamos parar para pensar um pouco nisso. E eu, quando estava analisando sobre essa mensagem, me remeteu a um livreto chamado Desejos Piedosos, de Jacob Spener. Essa pessoa viveu entre o ano 1635 e 1705. Era um ministro luterano. E como a reforma foi em 1517, por volta do ano 1650, por aí, ele começou a escrever a respeito desse assunto. Porque havia uma necessidade de uma mudança na igreja 100 e poucos anos depois da reforma. E ele ressalta pelo menos 4 aspectos que a igreja deveria ser despertada. Primeiro deles, o uso mais extensivo das escrituras. A palavra de Deus deveria ser usada com mais frequência no dia a dia, na vida dos fiéis. Outro ponto que ele ressalta é o exercício do sacerdócio universal. Para vocês verem que pouco tempo depois da reforma, os cristãos começaram a fazer o seguinte: é lógico que devemos fazer, você faz. É lógico que vamos fazer, faça você. Não entenderam que todos podem fazer parte desse corpo e cooperar nessa bendita obra.
Começaram a terceirizar aquilo que Deus queria que eles fizessem. Outro aspecto é a prática e o conhecimento do cristianismo. Por que Spener ressaltou isso? Porque estava acontecendo muita informação e pouca ação. Tinham informação a respeito do cristianismo, mas a prática não era um cristianismo vivo, ardente, amoroso, cheio de paixão pelo nosso Deus. Também ele ressalta a pregação e edificação, que as pregações não poderiam ser somente embasadas no arcabouço teológico, mas elas tinham que ter um cunho prático. E o pietismo que surgiu nessa época de Spener foi depois desembocar nos movimentos avivalistas nos Estados Unidos. Por que estamos ressaltando isso? Para você ver que de tempo em tempo a igreja precisa rever essas coisas. De que eu e você precisamos dedicar espaço na nossa agenda para Deus e para o exercício espiritual. Repare que nessa carta ele começa enfatizando, trazendo um alerta muito sério. Ora, o Espírito afirma expressamente. Quando ele coloca isso, é uma ênfase muito grande. Era como se ele dissesse: certamente vai acontecer. Aconteceu o que, pastor? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quando eu fui compreender o que é apostasia, me deu um gelo na alma. Que geralmente nós tratamos a apostasia como se fosse: a pessoa abandonou a fé, foi para o mundão. Pode ser isso, pode ser, mas a apostasia que Paulo está tratando aqui não é necessariamente você abandonar a igreja, é você abandonar a fé bíblica, a fé embasada, fundamentada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento por completo. E aí me assusta, sabe por quê? A apostasia não é necessariamente abandonar a igreja, abandonar a fé, é abandonar a fé verdadeira e criar uma fé conforme te interessa, conforme os demônios, usando pessoas, tentam semear no meio da igreja. Quer ver uma apostasia, um ensino de demônio? Simplesinho. A Bíblia é um livro antigo, não precisa seguir não, o importante é pegar só a essência. Ensino de demônio. Porque esse livro antigo é a palavra de Deus para a minha vida. Esse livro antigo transformou muita gente nova, fez andar em novidade de vida. Então queremos ressaltar aqui alguns exercícios que eu e você podemos praticar. Primeiro deles, o apóstolo Paulo diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Mais adiante ele fala: olha, dedica tempo às Escrituras. Por que será que Timóteo tinha que dedicar tempo à palavra de Deus? Lembrando que naquela época nós não tínhamos um Novo Testamento como temos hoje. Quando Paulo fala de Escrituras, possivelmente fala dos Evangelhos que já deveriam estar circulando e fala do Antigo Testamento. Mas para que Timóteo ia ficar perdendo tempo com o Antigo Testamento? Simples. Sem ele não tem revelação de Jesus. Sem ele o Messias não tem fundamento. Paulo, quando ia pregar nas sinagogas, ele começava em Isaías, nos profetas, em Moisés, e falava: esse Jesus é o Cristo esperado. Veja, irmãos, se você não tem tempo para a palavra, o teu exercício espiritual está errado. A tua devoção talvez vire mera religiosidade de aparência, de vir domingo após domingo nessa igreja, de ouvir falar que esse livro é a palavra de Deus, mas você não se interessa por ele. E vou falar mais: não tem desculpa. Eu já enfatizei aqui e vou enfatizar de novo: tem letra grande, tem letra miúda, tem linguagem mais antiga
e tem linguagem mais simples. Hoje tem ela gravada em áudio. E as pessoas que são mais tecnológicas, dá para você ter no celular várias versões com escrita e áudio. Dá para você ouvir no ônibus, ouvir andando, fazendo caminhada, dá para você ouvir no carro. Em outras palavras, misericórdia Deus está tendo. Se você não aprende da palavra, porque não quer. Ou será que já tem espíritos enganadores dominando a tua vida, fazendo você desprezar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Exercita-te na palavra. Quanto tempo você reserva para a Bíblia? Ah, pastor, todo domingo eu venho na igreja. Eu perguntei quanto tempo você reserva para meditar na Bíblia. Pastor, a Bíblia é muito difícil de entender. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu não entendo isso aqui. E eu falei para ela: eu também não. E isso aqui, pastor? Eu também não. Isso, pastor, não está com nada. Eu falei: olha, filho, eu não entendo isso e isso, mas são mais as coisas que eu entendo do que aquelas que eu não entendo. E as coisas que eu entendo, talvez não consegui fazer nem metade. Você cumpre tudo o que você entende da Bíblia? Tem tarefa para ser realizada espiritual. Tem exercício espiritual para ser realizado. Meditar na palavra, se entregar à palavra, dedicar tempo à Bíblia Sagrada. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo você precisa? Né? Quanto tempo você tem? Quem muito precisa, muito busca. Agora, quem acha que a sua vida está abastada, não precisa de mais nada, possivelmente chega em casa, joga esse livro num canto, só vai pegar no outro domingo, quando lembra. Quando lembra. Quando não tem mais nada para fazer, vem ao culto. Não sei se é o teu caso, Deus ajude que não, mas de alguns eu sei que é. E talvez nem estão aqui. Tinha outra coisa para fazer. Queridos, a palavra de Deus é um exercício espiritual. A palavra de Deus é um exercício espiritual. Vai para a academia do Espírito e treina nessa área. Treina nessa área. Pastor, como é que eu posso ler a Bíblia? Tem vários planos de leitura. Pede para a gente, meu Deus do céu. Eu já trouxe aqui nessa igreja plano de leitura em 1 ano, de leitura em 6 meses, de frente para trás, de trás para frente, cronológico. Não falta material. Tem plano que você lê passagem do Antigo, passagem do Novo. Tem plano que você lê só os Evangelhos, só o Novo Testamento. Não falta mecanismos humanos para te ajudar nesse exercício espiritual. Fale com a gente, fale comigo, fale com o pastor Anísio. A gente vai te fornecer material para você usar. Exercita-te na palavra. Segundo, pratique uma vida de oração diária. Oração. Deus é muito importante, mas você conversa com Ele muito pouco. Como que anda o teu tempo com Deus? Ah, pastor, está corrido, eu sapeco uma oração e eu... Vamos embora. Dá uma sapecada lá. Um Pai Nosso está no céu, em nome de Jesus, amém. Nem... O recheio até esquece. Uma vez vieram me perguntar o seguinte: pastor, eu sou crente, não faz sentido, eu posso orar o Pai Nosso? Eu falei: filho, se a oração que Jesus deixou não vale, mais nada presta. Você acha que a tua intelectualidade vai produzir algo mais santo e puro do que aquilo que Jesus produziu? Ah, mas é porque a oração tem que ser espontânea. Onde que está escrito? Onde que está escrito que a oração que Jesus deixou não é espontânea? Ah, pastor, orar só um Pai Nosso? O dia que você estiver fazendo isso, a gente conversa. Aí eu te passo a parte B. Porque tem gente que nem o Pai Nosso ora. Tem coragem de tomar alimentação, de comer e não dá graças.
é porque não conhecia a carta de Timóteo, agora você já conhece. Quando você vai sentar, não come que nem um pagão, não, que nem um ingrato, que nem aqueles que não temem a Deus. Pega para a comida e fala: Pai do céu, muito obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Também não é o momento ali de você fazer 2 horas de oração, não, meu querido, que esfria a comida. Já vou te explicar. E nem fazer a tua família ficar de castigo por você fazer a tua oração que você tinha esquecido de fazer de manhã. Eu já vi gente assim, na hora da oração ele quer fazer a oração que ele esqueceu de fazer. Aí não vale, meu irmão. A comida esfria. A família está esperando. É para agradecer o alimento, vamos ter foco na oração. Mas é para ter coração agradecido, que é Deus que te deu o alimento. Eu não sei, para mim isso já é sementeira do inimigo, que muitos irmãos e irmãs no decorrer da caminhada foram perdendo a essência de dialogar com Deus, de falar com Deus. Começaram bem, mas depois foram fraquejando. E alguns hoje oram por mera obrigação, por mero ritual, só para dizer que não orou, só para depois eu falar: ah, Deus, eu oro e nada acontece. Quem disse que a oração é para que aconteça alguma coisa? Aonde está isso? É verdade que Deus pode nos dar algumas coisas por meio da oração, mas a oração não é para ser um momento de monólogo com Deus, onde eu falo, Ele escuta, descarrego os meus pedidos, em nome de Jesus, amém, fico esperando receber. Não. Oração é para eu adorar. Qual foi a última vez na sua oração que você disse: Deus, eu te amo? Ah, pastor, não precisa falar, ele sabe. Qual foi a última vez que você disse assim: Deus, eu te adoro? Você dedicou um período na oração para prestar o teu louvor, a tua adoração, para você expressar para Deus o quanto você o ama, o quanto você quer andar com Ele. Aí não tem nada de barganha, não, tem de intimidade. Por isso que a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer. Ele vai revelar para você essa aliança bendita que Ele tem contigo em Cristo Jesus. Ele vai te mostrar que Ele é o Senhor dos céus e da terra e da tua vida, e está contigo aonde for. Mas é necessária intimidade. É necessário relacionamento. E relacionamento com Deus por meio da palavra, exercício número 1. Por meio da oração, exercício 2. E nesse exercício 2 envolve algumas coisas. Confissão de pecados. Tem gente que nunca confessou a Deus nada e pede tudo. Chega para Deus só com a lista pronta. Está aqui, Deus. Vou nem ler, o Senhor sabe. Amém. É preguiçoso até para ler os pedidos. Está aqui, Deus. A gente põe lá. Queridos, confessar pecado é você chegar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sou pecador, mas o Senhor é santo. Sou pecador, mas a tua graça decidiu me remir, decidiu me salvar. Por isso eu te peço, perdoa esse pecado que eu cometi. Muitas vezes eu peço perdão para os pecados de ignorância. Não é ignorância de estupidez, não. Ignorância de não conhecer. Aqueles pecados que eu talvez tenha cometido sem perceber que tenha cometido. Porque no Antigo Testamento tinha sacrifício de pecados por ignorância. E eu entendo que é legítimo eu pedir perdão até por aquilo que eu não entendi, mas que talvez eu tenha feito. Quer ver um pecado que às vezes a gente precisa confessar? Calma, irmão, fica tranquilo. É light hoje. Deus, me perdoa porque eu te amo pouco. Me perdoa, Deus, porque eu te busco pouco. Me perdoa, Deus, porque o Senhor é manancial de vida e eu estou aqui morrendo de sede. Eu já fiz essa oração.
Me perdoa, Deus, quando tantas vezes eu prefiro murmurar do que orar. Me perdoa, Senhor, quando eu vou para a igreja com a minha lista pronta e não quero saber da tua agenda. Quando me achego aos teus pés, mas não numa atitude de submissão, muitas vezes com arrogância, achando que Deus é teu empregado, achando que você pode meter o dedo em Deus. Que isso? Deus, você tem que fazer coisa nenhuma. Presta atenção com quem você está falando. Tira a sandália dos teus pés para entrar na presença de Deus. Tenha mais humildade. Oração de confissão, oração de intercessão. Lembra, pastor, quando o senhor pregou? Eu lembro, eu tenho a memória avantajada, a cabeça mesmo. Aí, o pastor pregou sobre a vida de Jó, lembra? Eu lembro. Fala que sim, alguém, por favor. Amém? Quando que Deus restaurou a vida de Jó? Eu lembro. A pregação fica gravada certinho, até as vírgulas. Quando ele orou pelas pessoas. Deus veio e fez uma transformação na vida dele. Intercessão é você largar de ser egoísta no reino de Deus. É você não ficar olhando só para o seu umbigo. É você saber que as pessoas ao redor precisam de misericórdia, precisam de empatia. E você vai ser um canal de Deus para se colocar na presença do Altíssimo em favor deles. Aleluia. Aleluia. Percebe que oração tem vários aspectos. Uma vez nós estávamos falando aqui, o pastor deu testemunha, a gente já viu outros também. Foi dada uma tarefa: você tem que orar 2 horas. Primeiro tempo, depois de 5 minutos não tinha mais assunto. Qual foi o maior tempo que você orou? Não estou falando que Deus ouve mais pelo tempo, não, mas estou querendo falar, vamos supor que você faça um propósito de ficar meia hora com Deus. Quanto tempo você vai ter assunto? Eu vou te ensinar a dica, querido. A presença de Deus é o seguinte: você se achega uma vez, 1 minuto. No outro dia você vai querer ficar 2. No outro dia 3, no outro dia 5, no outro dia 10. E vai começar a ter assunto. Você vai começar a adorar. Você vai começar a confessar pecados, a interceder pelos outros, a prestar ações de graças. E esses dias, conversando com uma pessoa, ela me falou: pastor, eu estou usando a técnica lá que o senhor ensinou. Eu vou ensinar para vocês também, fica tranquilo. Como que eu faço, pastor, se eu não sei o que orar? Lê salmos. Conversa com Deus, salmos. Lembra que a gente já falou sobre isso? O pastor Anísio já pregou sobre isso? Tinha assim? Obrigado. Vamos pegar aqui, simplesinho. Hoje mesmo, Salmo 137. Pega aí na tua Bíblia. Às margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sabe o que tinha acontecido aqui? Por isso que é legal você saber a Bíblia, né? Eles tinham sido levados para o cativeiro porque eles não quiseram dar ouvido para Deus. E aí ele começa: como porém haveríamos de entoar um cântico ao Senhor? Pastor, isso aqui não é oração, isso aqui é uma história. Calma aí, calma aí. Será que muitas vezes a tua vida não está assim? E você vai ler no Salmo e você fala: olha, realmente minha vida está choro, mágoa, tristeza. E aí vem inspiração para você falar com Deus. Outro verso, 136. Render graças ao Senhor. Coloca na primeira pessoa: rendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você vai ter oração de sobra em Salmos. Oração de confissão, oração de ações de graças, oração de intercessão. Você vai ter vários exemplos. Porém, oração é diálogo. Eu vou repetir: oração é diálogo. Você fala, mas Ele também fala. São poucas pessoas que, ao orarem, deixam tempo para Deus falar. Eu não sabia isso não. Até um tempo atrás eu também, a oração era meio sapecada, chegava lá, em nome de Jesus, amém, levantava e ia embora. Mas eu comecei a entender que se eu estou falando, eu devo esperar Ele responder, porque senão não faz sentido. Para que eu estou orando se eu não espero que Ele responda?
silêncio na presença de Deus. Algum tempo. E às vezes até bastante tempo. E esse silêncio é quebrado pela voz do Espírito Santo, revelando a Bíblia Sagrada, revelando a palavra de Deus ao meu coração. Não estou falando de nova revelação não, irmão. Estou falando de revelação pura e simples da palavra. Aquele versículo que você leu, Deus trazer à tua mente e aplicar ao contexto da tua vida. Infelizmente, nós acostumamos a praticar a oração, alguns, né? Não todos, de apresenta, desliga e vai embora. Não para escutar Deus. Deus quer falar com você nos momentos de oração. Deus quer conversar. Deus não quer só te ouvir. Deus quer que você também o escute. Ora, senão não faria sentido o Senhor Jesus Cristo falar que Ele colocaria o Espírito Santo em nós. E Ele diz que o Espírito Santo testifica da justiça, do pecado, do juízo. Ele diz que o Espírito Santo é o Consolador. Ele diz que o Espírito Santo haveria de falar conosco. Ora, não faz sentido tanta palavra a respeito de Deus falando e eu achar que Ele não fala. Terceiro exercício: momentos de comunhão, de edificação mútua. Como que anda o teu momento de comunhão uns com os outros? Eu e a pastora Anísia aqui, a gente esforça, a gente tenta promover comunhão, e não sei se a gente consegue. Alguns só têm comunhão uns com os outros no domingo à noite. E eu acho que Deus tem mais para a tua vida. Comunhão que eu falo é uns aos outros. Orai uns pelos outros. Apoiai-vos uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros. Lá não fala do pastor aos outros, do pastor aos outros, do pastor aos outros. Fala mutuamente. A Mari conversa com a Heloísa. A Heloísa conversa com a Mari. Ambas têm que se ajudarem em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho um problema quando junta 3, 4, 5 crentes falando da vida dos outros e não sai oração. Isso aí virou fofoca, virou coisa esquisita. Eu tenho problema. Você quer fazer o correr da tua casa e começar a sair falatório da vida dos outros, que não tem prova, não tem argumento, e aquilo com malignidade. Eu já repreendo e saio. Agora, você quer me deixar na tua casa 10 horas e começar a falar de Bíblia? São algumas casas aqui que já saíram 3, 4 horas depois que eu já tinha ido. E fomos conversando. E quando eu percebo que a gente falou o nome de algum irmão, num sentido mais forte, sem ter a certeza, eu peço perdão para Deus. Porque eu posso estar julgando meu irmão por uma coisa que eu não sei. E minha tarefa não é de ser juiz, minha tarefa é de ser bênção. Juiz é só Deus. Só Deus é o juiz. Só Deus é o juiz. E graças a Deus, não sou eu nem você. Porque o nosso juízo seria errado. Só Deus conhece o que está lá dentro. Só Deus conhece a tua vida. E nós fomos colocados num corpo para um abençoar o outro. Já está passando dificuldade? Vamos lá, vamos orar. Agora o Jeff tem que fazer o mesmo pelos outros. Abençoar. Isso não pode ser só de um lado, tem que ser do outro. Um abençoando o outro, sempre. Quando um já não interessa pela vida do outro, quando se encontram dominicalmente, em expressão religiosa no domingo à noite, e a semana inteira passando luta e não abre o coração com ninguém. Qual a vez que você ligou para mim, o pastor Anísio, ou para qualquer irmão que a gente não tentou ajudar? Eu não lembro, você lembra? Primeira coisa que a gente faz, irmão, talvez eu não possa te socorrer aí, mas no mínimo a oração aqui a gente vai fazer. Pedir misericórdia de Deus para te ajudar, te fortalecer. Encerrando, queridos, eu disse 3 aspectos só, tem muitos outros aspectos. Como que está o teu exercício espiritual? Ah, pastor, eu não quero fazer o ritual. Aí você não querendo fazer ritual, você não faz nada. É isso? O ritual não é errado não, querido. O ritual não é errado, a disciplina não é errada. A ideia que o apóstolo Paulo tinha aqui no verso 8, presta atenção lá no verso 8, vamos dar uma olhada.
O exercício físico para pouco é proveitoso. De onde que vem a ideia do apóstolo Paulo naquela época se não tinha academia de ginástica? Não tinha nenhum lugar de malhação lá com ferro, com instrutor, com professor de educação física. De onde que vinha essa ideia aqui? Exercício físico para pouco é proveitoso. Te dou uma dica: exército romano. O exército constantemente está treinando para quando precisar estar preparado. Não é assim, pastor Abel? Pastor Abel é do exército. O exército não se prepara só na hora que é avisado. Ó, vai ter guerra, vamos se preparar. Não, ele tem que estar preparado constantemente. A ideia que o apóstolo Paulo está usando aqui é a ideia semelhante a um exército que deve se preparar constantemente. Não tem que esperar vir a luta para daí se preparar. Não deve. Alô, alô, som. Som, Jesus. Misericórdia. Olha na voz mesmo, vamos lá. A gente não deve se preparar só quando tem a luta. A gente tem que se preparar antes. A gente tem que estar preparado para dar a razão da nossa fé, para expressar ao nosso Deus aquilo que é necessário de preparação espiritual. Obrigado. Às vezes nós precisamos, irmãos, nos preparar espiritualmente. Nos preparar significa: não espera vir a luta para que busque. Busque antes, para que quando vir você esteja preparado. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. E como que eu vou dar razão da minha fé se eu não exerço a fé, se eu não conheço a fé e se eu não busco o poder de Deus? Não são poucos que estão fracos, porque diante da luta não estavam preparados. Queridos, vamos caminhar agora para uma aplicação final, encerrando essa mensagem. O que você vai fazer com isso que foi ensinado? Academia da Alma. Você já matriculou? Não paga nem mensalidade, querida, é de grátis. Academia da Alma. Não precisa pagar dinheiro, não. O Senhor já te passa uma série basiquinha, para você também não ficar muito sobrecarregado. Uma série de iniciante. Palavra de Deus. Pastor, como é que é série de iniciante na Palavra de Deus? Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pastor, como é que é série de iniciante na oração? Vai de Pai Nosso mesmo, sem problema. Ah, pastor, mas aí é mecânico. O dia que você estiver fazendo mecânico, a gente conversa. Mas nem o mecânico que você faz, ele vem falar que é mecânico. É mecânico se o teu coração for mecânico. Vou te confessar um negócio. Eu oro o Pai Nosso. Pronto. Sem qualquer problema. Ajoelho e falo: Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tem hora que dá aquelas engasgadas assim, eu fico refletindo sobre o que eu estou falando, falo: meu Deus, que linda a oração. Que venha o teu reino. E eu oro tranquilamente, porque é a oração que Jesus deixou. Exercício básico, Pai Nosso. Chegaram para Jesus: Jesus, como é que eu oro? Assim, ó. Tem uma oração lá de 2 minutos, 1 minuto e meio, engasgando 3. Como é que eu vivo comunhão? Vivendo. Qual foi a última vez que você ligou para o teu irmão dando uma palavra de bênção? Faz o teste. Não vai doer não. 70 centavos não vai te ser mais pobre. Se for da tinta, outro quanto que é? Por aí, R$1. R$1. R$1 não vai deixar ser mais pobre não, mais quebrado. Ah, pastor, não tenho crédito. Para as outras coisas você tem, né? Para outras coisas você dá recarga 3 vezes no dia. Agora para fazer uma ligação abençoadora não dá. Faz esse exercício espiritual essa semana. Topa? Vamos encarar? Vamos fazer matrícula e já animar com isso? Sabe qual vai ser o efeito disso? É esse efeito que eu estou em vista. Eu quero ver esse efeito. Esse efeito significa:
você, um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de amor por Deus, cheio de amor pela igreja, cheio de amor por vidas. E aí, meu filho, aí, minha filha, o capeta que suma da tua frente, porque você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai passar esses perrengues, de passar essas lutas, essas entraves, porque você aceitou fazer a vontade de Deus. Você se submeteu à vontade de Deus. Lembra que essa carta de Paulo para Timóteo foi uma carta de exortação, mas uma carta de motivação, mostrando para ele o seguinte: ninguém devia desprezar a mocidade dele, porque ele foi chamado e foi imposto a mão pelo presbitério, e ele devia cumprir a vontade de Deus. Não importa a idade. Não importa a idade. Será que a Sofia pode ser bênção para alguém? Vai. Se ela quiser, pode. E a Emily, pode ser bênção? Se quiser, pode. Se quiser, pode. E a Bia, pode ser bênção para outra neném? Já é bênção. Aleluia. Essa criança querida aqui, a gente estava na luta, em oração por ela. E meu Deus, quando a gente vê aqui, sai lágrima dos olhos, né, pastor? Sai lágrima dos olhos. Porque é tremenda a obra que Deus fez na vida dessa criança. Aleluia por isso. Deus vai permitir que você comece a ver a grandiosidade dele em tua vida e através da tua vida. Amém. Exercício espiritual, pratique e seja feliz e abençoado. Fique em pé, vamos orar. Pai, primeiro te pedimos perdão. Tendo a tua palavra, tendo conhecimento, às vezes não fazemos tudo aquilo que o Senhor manda. Queremos muito e dedicamos pouco. Reclamamos de mais e oramos de menos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da igreja, de todos aqueles que nesse instante, juntamente comigo, clamam o perdão do Senhor. Ó Deus, também queremos que o Senhor olhe com misericórdia para com a nossa vida, quando não nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Oh, Pai, tem misericórdia. Sabendo que o Senhor é um manancial de vida, Pai, a gente não se entrega, a gente fica resistente, ao invés de buscar junto a Ti o que a gente precisa. Oh, Deus, tem misericórdia. Perdoa, Senhor. Nós não queremos mais uma vida medíocre espiritualmente. Não, Deus. Nós queremos uma vida conforme a Tua promessa de alegria, paz e gozo no Espírito. Nós queremos uma vida na Tua promessa de vida abundante. Nós queremos uma vida na Tua promessa de intrepidez e ousadia para pregar a Tua palavra, para ser bênção para aqueles que necessitam. Oh, aleluia, porque o Senhor faz isso, Deus. Não deixa a gente ter uma vida morna, Pai, porque morno é como se o Senhor fosse vomitar. Se fosse frio, esquentava. Fosse quente, glória a Deus. Mas morno é ruim demais, Pai. Em nome de Jesus, não deixe isso acontecer no nosso meio. Oh, Deus, aquece o nosso coração com a Tua presença. Abençoe a cada um que aqui está, Pai. Olhe com misericórdia para com as suas vidas. Pai, olhe com misericórdia para com esse lar, com essa família, Deus, que veio também clamar pelos seus parentes. Pai, em nome de Jesus Cristo, que na busca que fizeram nesta noite, alcancem do Senhor misericórdia, graça, que haja uma visitação especial do Senhor nesses lares, em cada um desses lares. Naqueles irmãos que não puderam estar conosco, que estão viajando e por qualquer outro motivo, meu Deus, que o Senhor olhe e essas orações nossas cheguem até eles, cheguem até os seus lares, em nome de Jesus. E te agradecemos, Deus, pelo privilégio de poder falar contigo. Te agradecemos porque a Tua palavra fala conosco. Te agradecemos porque o Teu Espírito testifica da verdade. Louvado seja o Senhor, Pai. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.